Olá, professores! Olá, queridos gestores! É um privilégio e um prazer estarmos aqui novamente com vocês para juntos aprendermos e compartilhar as novidades dessa série de lançamento para os materiais dos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje, nós estamos aqui para compartilhar as novidades do componente de língua portuguesa para essa nova edição. E junto comigo está um time muito especial e eu quero apresentar para vocês a professora Sara Bertoli. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, professora Vivian, é um prazer estar aqui com vocês. Professora Regina, tudo bem, professora? Como você está? Seja bem-vinda. Oi, prof, boa tarde, é uma alegria estar com vocês, muito obrigada pelo convite. Professora Mônica, é um prazer estar com você aqui também, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, professora Vivian. Olá, professores. Olá, colegas. Profs, é um prazer estarmos juntos aqui e eu tenho certeza que os professores também estão curiosos para saber um pouquinho mais sobre essa nova edição, como vocês se organizaram agora para atender as expectativas, né, para esse lançamento também, as novidades, o que mudou, as preocupações que vocês tiveram também nessa nova edição para deixar o material ainda mais redondinho. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho mais dessas novidades ao longo de toda a nossa conversa aqui. E, professor, só lembrando, se você perdeu algum dos nossos vídeos dessa série de lançamentos, por favor, fique ligadinho, volte lá na sala de professores, acompanhe todas as outras novidades que nós apresentamos para vocês, desde a parte da composição geral, de todas as mudanças que aconteceram para essa nova edição, o porquê das mudanças também, e também para você conhecer um pouquinho mais das novidades dos outros componentes. É só você acessar pela sala de professores.com.br/lançamento. Lá você vai encontrar, então, todas as novidades que nós já fizemos até aqui. Meninas, e agora falando um pouquinho mais do nosso componente de língua portuguesa. É também uma das cerejas do nosso bolo aqui, né, para essa nova edição. É um dos componentes em que a gente tem, assim, grandes expectativas com relação a como trabalhar, porque envolve muito a questão aí do processo de alfabetização, letramento, o trabalho com os gêneros textuais. Então tem muita coisa mesmo aí, os professores sempre ficam muito ligadinhos quando a gente fala sobre isso. E vocês vão nos ajudar aí a entender um pouquinho mais algumas questões. Por isso, professor, fique bem ligadinho para que vocês também compreendam como as autoras pensaram, como tudo está se processando mesmo no novo material, tá bom? Mas eu quero começar que a gente fale um pouquinho, professora Sara, para a gente, de como que vocês pensaram dentro dessa nova edição em atingir os objetivos propostos para o material. Primeiro, quais são eles? Como que vocês articularam todos esses processos? E como agora vocês estruturaram, então, dentro dessa nova produção, para que esses objetivos possam, então, ser atingidos? Então, professores, é um prazer estar com vocês aqui, eu e minhas colegas. Além da importância, né, de você viver uma língua, interagir nos diferentes campos de atividade humana, nós destacamos como um objetivo central para o ensino da língua portuguesa em todas as fases da escolarização, né, e agora focando aí nesse primeiro ano, ampliar essas práticas de linguagem, práticas de escrita, de oralidade, práticas multimodais, partindo do cotidiano infantil. E para quê? Né? Para que essa ampliação? Considerando que esse aluno já tem um repertório com a linguagem, né? Ele já participou ali, né, de atividades com oralidade, atividades artísticas. Então, por isso, nós partimos aí desse verbo, né, desse ampliar. O nosso propósito é a atuação desse sujeito em formação nas práticas culturais, sociais, né, e todos esses campos aí que a BNCC elenca, que nós sabemos que é uma amostra, né, desse prisma de formação desse aluno que está aí sobre a nossa responsabilidade, né, colaborar com a formação desse estudante. Meninas, e a gente percebe assim, justamente, né, os documentos oficiais, eles trazem vários elementos mesmo para a língua portuguesa, são várias partezinhas que precisam ser compreendidas dentro desse todo, né,
E eu percebo, assim, dentro dessa estruturação, da forma como vocês lidam com o material, essa preocupação real mesmo de que o professor, ele entenda todos esses pormenores dentro de um processo e que isso ganhe sentido para que as práticas elas possam efetivamente serem concretizadas com o aluno ali na prática. Um desses elementos que a gente percebe é o trabalho mesmo com os eixos, né? Os eixos da língua. Então, a gente tem ali todo o trabalho com a questão da leitura e produção textual, e vocês trazem muito forte essa questão do trabalho com os gêneros, né? Por meio dos textos, e a gente vai falar um pouquinho disso. A gente também tem aí a questão do eixo, quando a gente trabalha a questão da oralidade também, a importância disso, né? Para essa construção do aluno também no processo de formação, a parte da análise linguística e semiótica também, a parte dessa questão, quando a gente fala do próprio processo de alfabetização e letramento, né, que é algo também que os professores ficam assim bem curiosos também para entender todo esse processo. Então, falando um pouquinho dessa parte desses eixos aí que a gente trabalha da língua, vamos falar um pouquinho, começando aí com essa parte da leitura e produção textual. Vou continuar com a professora Sara, porque ela já mencionou ali essa questão da ampliação, né, por meio desse trabalho com os textos, dos gêneros textuais também. Como que vocês configuraram todo esse trabalho para essa nova edição, professora? Olha só, gente, a professora Vivian falou de uma palavra que eu quero começar por ela, curiosidade. Certamente você está curioso, professor, né? O que tem nessa nova edição? Então, eu vou começar aqui dando um spoiler para você. Vou tomar a liberdade aqui de mostrar, assim uma amostra mesmo, tá? Um spoiler de como que acontece essa curadoria, né, dos textos. Gente, vocês estão vendo? Aqui tá só uma amostra mesmo de alguns textos aqui, alguns livros que nós selecionamos para essa primeira edição. Gente, nós começamos com o Bicho Alfabeto do Paulo Leminski. Então, primeiramente, um cuidado estético na seleção desses textos, considerando que o texto é o nosso ponto de partida. Nós não consideramos como ponto de partida frases, palavras isoladas, né? O texto é unidade de efeito, de sentido, de interação, que dá elementos para que o aluno possa analisar, né? Analisar com cuidado, interpretando esse texto, analisando os seus contextos de produção, de recepção, né? Para quem esse texto foi escrito, onde que ele circula, analisar ali as informações implícitas e explícitas. E como que a gente termina esse primeiro ano? Outro spoiler. Crianças do Brasil, do José Santos, que é um perfil, né? Um retrato de relatos biográficos de 27 crianças brasileiras, né? Num tom memorialístico, histórico, um trabalho também estético interessante, e nessa diversidade de gêneros que a Base Nacional coloca como possibilidade de repertório que nós colhemos aí desse documento, considerando também pesquisas, né, de como essa diversidade é importante para a formação desse aluno. Nós também consideramos, para selecionar esses gêneros e esses textos, a cultura da infância, as vivências da criança. Então, gêneros que são recorrentes nesse universo lúdico da criança, nesse cotidiano, para que realmente a gente possa atrair esse aluno, né, para que você possa aí realizar práticas interessantes, instigantes com esses leitores, né, que já são leitores e que vão se constituir cada vez mais a sua leitura. E eu quero destacar aqui para vocês duas sessões, tá? A sessão por dentro do texto, que é muito importante, né? Nós vivenciamos aí um processo de valorização da interpretação, né? De detectar como a interpretação de texto ela é importante aqui, né? Em todos os contextos, sobretudo o contexto brasileiro. Então, é importante que a gente destaque essa sessão que vai contemplar a interpretação e a compreensão do texto. A interpretação que vai trabalhar a camada da textualidade, então a articulação ali, as informações, né, que estão ali nesse texto, né, com inferências, com análise mais profunda, e também a compreensão, que envolve a análise de contextos. E também quero destacar para vocês a sessão Você é o Autor, que é uma sessão de produção de texto que vai trazer propostas diversificadas, produções orais, produções escritas, multimodais,
né, trabalhando também, em geral, né, nessa sequência, gêneros que foram apresentados na sessão do Paraler, que é a sessão de ponto de partida, ou gêneros que vão desdobrar também e que fazem parte desse cotidiano infantil. E eu quero agora, professor, preste atenção, lá no portal você vai encontrar uma tabela montadinha para que você entenda a progressão de complexidade desses gêneros ao longo da coleção. Fora as orientações didáticas, as atividades práticas, enfim, tem muita coisa bacana que você vai poder conferir. Sara, aproveitando esse gancho que você está falando aí com relação aos gêneros que são trabalhados e também reforçando, né, essas duas sessões que você acabou de destacar, elas fazem parte desse percurso metodológico mesmo que faz parte de todo o componente, né? E trabalhando um pouquinho aí o que você mencionou com relação a essa questão dos gêneros, a gente percebe assim, a BNCC ela traz uma gama mesmo de gêneros textuais ali que podem ser trabalhados. E a gente percebe também que alguns gêneros ao longo de toda a coleção, não só do primeiro ano em si, mas depois nessa ampliação para os outros anos, vocês também fazem um ir e um vir em determinados gêneros também. Comenta um pouquinho para a gente o porquê que isso acontece, o porquê dessa ampliação ou não, ou porque talvez algum gênero ou outro pode se repetir ao longo dos anos. Por que isso acontece e como que o professor pode ficar atento a isso também? Olha só, a gente precisa pensar como que esse aluno ele vai aprender, como que um ser humano aprende as coisas, né? Não teria sentido a gente só apresentar um gênero em um determinado ano, pronto. Esquecemos esse gênero, nunca mais o aluno vai ter contato com ele. Então, essa metodologia, né, espiralada de idas e vindas, ela é importante e constitutiva do ensino da língua portuguesa, já que a gente considera que o aluno ele vai ali introduzir os seus saberes, né, ou então partindo de um repertório já existente daquele gênero, e vai aprofundar e depois consolidar certos saberes. Então, considerando, inclusive, nessa perspectiva de caminho metodológico do ensino da língua, considerando que a própria BNCC retome esses gêneros e trazendo, né, para essa seleção, né, como que acontece essa curadoria, né, para quem está aí curioso. Nós organizamos perante os campos de atividade humana. Então, o campo cotidiano, o campo artístico-literário, né, o campo da vida pública, o campo de estudo e pesquisa. Então, todos esses campos estão representados ano a ano, né, consideramos gêneros dentro desses campos. Então, não vai ter nenhum ano dentro da coleção de língua portuguesa que não tenha pelo menos um ou dois gêneros representativos desses campos de atuação humana. Mas muito bom, muito legal. Obrigada, professora. E professora Mônica, ainda continuando trabalhando um pouquinho essa questão, né, dos eixos que a gente permeia aí todo o componente de língua portuguesa, tem dois também, assim, que são muito importantes dentro desse processo, que a gente menciona a questão da oralidade e a questão também da análise linguística e semiótica. A gente sempre falava, né, assim, que com essa questão, quando a gente menciona análise linguística e tal, sempre atrelar essa questão gramatical em si. E a gente teve uma preocupação também, porque a gente ouvia muitas observações né, nas comissões, enfim, alguns professores comentando também, olha, como que a gente consegue perceber isso com mais propriedade ou não, como que isso se configura? E eu entendi também nesse processo, acompanhando, né, o desenvolvimento do material com vocês também aí um pouco, essa preocupação que vocês tiveram em deixar algumas coisas mais claras também para o professor, para quem estará em contato com o material, mas não dentro dessa perspectiva tradicional que a gente costuma ouvir muito, mas tem aí dentro dessa perspectiva que vocês trabalham um outro olhar. Então, comenta um pouquinho para a gente mesmo, assim, a importância do trabalho com essa questão da oralidade e essa percepção também com esses aspectos aí da língua com relação à análise linguística e semiótica também. Muito bem, professor, professora. Olha só, a gente se preocupa muito, né, com o desenvolvimento dessas práticas. Como a Sara bem colocou, a ideia é ampliar, ajudar esse aluno a se desenvolver para ser atuante em sociedade. Para isso, a oralidade, né, o desenvolvimento da oralidade é muito importante. Primeiro, porque a oralidade promove
excelentes reflexões sobre as relações fala e escrita. E uma outra situação também que a gente precisa levar em consideração é que a oralidade é a capacidade que nós, seres humanos, temos, né? Nosso diferencial. E a gente precisa desenvolver de tal maneira que esse aluno possa interagir de uma maneira adequada, atendendo às finalidades ali da situação comunicativa, que ele saiba se expressar, colocar suas opiniões de maneira clara, respeitosa. Então, a ideia é ampliando cada vez mais, né, essa oralidade em diferentes contextos, né? Então, num contexto de fala mais formal, como eu devo me portar, como eu colocar minha fala, num contexto de fala mais informal, quais são aí as escolhas linguísticas que eu vou ter, quais sentidos elas vão causar na minha fala. Então, a ideia com a oralidade é desenvolver todas essas práticas em diferentes contextos, ajudando esse aluno a realmente se colocar em sociedade por meio da fala. Uma outra coisa relevante também, eu tenho aqui também meus livros, tá, Sara? A gente não pode ignorar que nós estamos trabalhando com as crianças e que os gêneros orais fazem parte do cotidiano infantil. Então, você pega, por exemplo, um livro como esse, né? Carta para o Ninho, e você vai folhando e vai entrar em situações que envolvem oralidade, o sapo cururu na beira do rio, né? E esperando aí todas as situações que envolvem, né, o clímax aqui do El Ninho. Então, trazer, né, essa tradição oral para refletir com os alunos, valorizar essa riqueza da tradição oral, os trava-línguas, os tangolomangos, as cantigas, tudo isso vai contribuir nesse processo de alfabetização, né, para que eles compreendam esse sistema de escrita alfabética, os níveis da consciência fonológica, por meio de textos orais que fazem parte do dia a dia deles. Nada melhor, né, do que aprender assim. Então, tanto os aspectos que envolvem a oralidade também, no sentido de uma pausa na fala, a minha entonação, né? O timbre de voz. Olha quantos aspectos interessantes o meu aluno pode desenvolver por meio da oralidade. No nosso material, a oralidade, professora Vivian, ela vai permear todas as sessões. Então, você vai encontrar aspectos da oralidade, por exemplo, na sessão de leitura, que a Sara mencionou, na parte de produção de texto, com os gêneros orais para serem produzidos oralmente. A gente vai ter também oralidade na sessão estudo da língua. Então, realmente é um eixo, né? E são práticas a serem desenvolvidas que vão realmente contribuir para essa ampliação que a Sara comentou da oralidade, né? Tornando consciente algo que, de repente, para o aluno, ele ali, né, já falava, muitas vezes não pensava na produção de sentido, e agora ele vai, com certeza, aprimorar, né, essa capacidade que ele tem, que é a fala, a oralidade. Bom, mas a gente também tem a análise linguística e a semiótica. E aí, quantas coisas... Conta os segredos agora, prof. Mônica. Quantas coisas, professor, professora, você é demais, porque você articula tudo isso na sua aula e né, a peça importante nesse processo. O material didático, ele vem para colaborar, né, mas é você quem une tudo isso e faz tudo acontecer, e a gente te admira demais. Bom, pensando na parte de análise linguística e na parte de semiótica, eu vou trazer aqui uma fala da Sara, quando ela diz que todas as atividades partem do texto. O texto é a nossa unidade de sentido, é por meio dos textos que a gente se comunica. E os textos que a gente traz aí, como a Sara bem colocou, né, são cuidadosamente escolhidos, pensando nessa faixa etária, né, e contribuindo para que ele vá alavancando aí, né, as reflexões sobre os aspectos linguísticos desse texto. Então vamos pensar assim. Nada acontece desvinculado ao texto. Então, quando a gente fala análise linguística, o próprio nome já nos faz pensar, né? Eu vou contribuir para que esse aluno comece a observar os textos, né? Uma lista, por exemplo. Por que as listas são organizadas, né, dentro de uma sequência, né? Os elementos estão organizados dentro de uma sequência. Muitas vezes, o gênero lista, por exemplo, vem seguido de uma sequência alfabética. Por quê? Essas escolhas foram feitas de maneira aleatória ou tem uma intenção? Quando a gente para refletir sobre isso com os alunos,
nós já estamos fazendo análise linguística. Por que a gente tem, né, como eu falei, essa sequência alfabética nas listas? Para contribuir, né, para encontrarmos as informações de maneira mais prática, mais rápida. Então, queridos, a ideia é essa, é a gente refletir sobre esses aspectos. De acordo com a BNCC, são vários aspectos linguísticos, né? Envolvem a sintaxe, a análise da morfologia, as classes de palavras, os aspectos grafofônicos, ortográficos, semânticos. Olha quanta coisa que a gente pode explorar, e a nossa organização desses aspectos são feitas pensando nos gêneros, né? Então, para atingir determinada finalidade comunicativa, como essas escolhas aconteceram nos gêneros. Olha que interessante. A análise linguística já começa quando eu estou lendo os textos com os alunos. Vai se aprofundar na sessão estudo da língua e o aluno pode se apropriar dos conhecimentos para se utilizar esses conhecimentos na produção de texto. Então, assim, é tudo muito articulado, partindo sempre do que o aluno já sabe, chamando atenção para essa curiosidade que a Sara comentou, né? Então, investigar as partes menores disso tudo, né? Ali, a questão dos verbos, qual é o efeito de sentido dos verbos numa campanha publicitária, já numa receita de bolo, esses verbos têm uma outra função. Então, é muita coisa, né? Nos textos multimodais, pensar agora nos sons, nas cores, no movimento. Então, assim, é um convite maravilhoso para despertamento da curiosidade. Essas atividades vêm ainda aqui nas orientações, né, num encaminhamento reflexivo. A gente não traz nada pronto, gente. Vamos ajudar esses meninos a pensar, vamos convidá-los a pensar, refletir e depois, no processo de reflexão, sistematizar os conceitos, né? Outra coisa interessante, nas orientações didáticas, você vai encontrar muitos jogos, atividades que você, de repente, fica, como é que eu posso contribuir para ajudar esse aluno? Então, tem lá os jogos, fundamentação, ou seja, tudo preparado com muito carinho para você. Prof. Mônica, e eu queria, assim, complementar um pouquinho quando você falou aí nessa questão das orientações didáticas, que eu vejo, assim, que é uma das cerejas do nosso bolo mesmo aí para essa nova edição, porque ele veio numa perspectiva muito mais ampliada, muito mais robusta. Então, muitos conceitos que você mencionou aí, que pode parecer assim, nossa, esses nomes são muito complicados para a gente entender algumas coisas, mas vai se tornar muito mais fácil a compreensão quando o professor abrir o manual e perceber que agora, ao realizar cada uma das atividades, né, quando ele encontra ali no manual, elas estão orientadas, detalhadas e muitas delas também embasadas dentro de uma perspectiva conceitual ali, onde ele vai compreender o porquê de realizar aquela atividade, a maneira como vocês colocaram ali, olha, é preciso que faça esse tipo de encaminhamento, né? Por que é preciso fazer esse tipo de encaminhamento? Vocês trazem também dentro do manual essa perspectiva conceitual, autores mesmo que embasam a justificativa de tais procedimentos. Então, eu acredito que é importante a gente reforçar um pouquinho, né, dessas orientações didáticas nessa nova perspectiva. Por que vocês fizeram essa ampliação? Por que vocês estão trazendo mais informações mesmo que possam direcionar o trabalho do professor dentro dessa perspectiva? E reforçar que o manual veio mesmo com essa característica de contribuir não só para os aspectos do caminho que o professor vai precisar percorrer ao longo do desenvolvimento de cada um dos capítulos, mas ele também vem numa perspectiva bem formativa, onde o professor ele vai ter informações assim que vai contribuir com o processo dele mesmo de crescimento, de apropriação de novos conceitos, para que ele possa então colocar isso em prática no dia a dia, no fazer pedagógico. Mas eu estou falando muito aqui, meninos, vou deixar vocês contarem um pouquinho aí de como vocês pensaram também nessa ampliação e nessas novidades que as orientações didáticas trazem também. Somos professoras, então a gente quer ganhar tempo, né? Quando a gente para analisar aí todas as dicas e toda a sequência, né, das atividades, a gente vai ganhando tempo. Eu acho que isso hoje é muito importante, algo valioso, professor, o tempo dele.
Então, você não perde tempo quando você para ler, você vai ganhar tempo, vai ter muita informação que vai te ajudar a alavancar as atividades, né? Essa parte das atividades lúdicas eu já acho assim, muito legal, você ter uma carta na manga para aquele dia que você precisava, né, de algo mais interessante, atrativo, então você tem ali, né, as sugestões de atividades. Eu acredito também, professora Vivian, que vale comentar, né, que nas comissões a gente questionou tanto o aspecto, assim, para deixar mais claro, até mesmo no livro do aluno, quais são os aspectos que vão ser trabalhados na sessão estudo da língua, por exemplo. Muitas vezes os pais ficavam em dúvida, isso agora está claro, está ali já bonitinho para o professor. Então, assim, quanta coisa a gente está voltando, né, e considerando para ajudar você, facilitar o seu trabalho, né, em sala de aula. Não sei se as meninas têm algo a mais que eu não lembrei aqui agora, mas me veio assim muito clara na mente, assim, as atividades lúdicas, né? Realmente fizeram a diferença. E também, né, Prof. Mônica, ali no início de cada capítulo também vocês já estão trazendo, a gente pode chamar assim, todas as informações técnicas mesmo ali de construção daquele capítulo, né, os objetivos a serem atingidos com aquele capítulo, as habilidades que serão trabalhadas dentro de cada um dos eixos da língua, né, a parte também dos valores que vocês destacam ao trabalharem ali. Vocês também fazem sempre essa integração fé-ensino, por meio dos textos também, isso é muito perceptível, e como você mencionou anteriormente, numa fala anterior, vocês trabalham por meio dos textos que são escolhidos a dedo, a gente acompanha toda essa escolha, né, de como isso é feito mesmo, e justamente vocês levam o aluno sempre a pensar, a se tornarem mais críticos também dentro das abordagens que são feitas, né? Então ali, além disso também, vocês estão trazendo para o professor, como você disse, facilitando, fazendo ele ganhar tempo. Olha, aqui para esse capítulo nós vamos trabalhar 10 aulas, 12 aulas, enfim, quantas aulas vão ser necessárias para aquele capítulo. E vocês já trouxeram também um percurso didático todo organizado, bem detalhado, dia a dia, de como fazer, o que fazer nesse dia, então, entrelaçando todas as necessidades para que todos esses eixos possam ser trabalhados. Então, como você mencionou, o manual ele vem assim bem recheado mesmo, muito detalhado e organizado para oferecer as informações essenciais, contribuir com a formação mesmo e a gente desenvolver todo esse trabalho, né? Além das dicas, né? Vocês deram muitas dicas. Isso que eu vou falar. Lembrei das dicas de leitura, né? Que você pode ampliar lá a temática do texto base do capítulo. Terão outras dicas para ampliar ainda mais, né, o trabalho com a leitura. Tem também um glossário, né, que vai estar presente numa das trilhas aí, para que os professores possam cada vez mais desenvolver esse gosto pela pesquisa, se aprofundar nesses conceitos, né, os textos e livros que vêm aí também oferecendo suporte para dar um trabalho assim bem produtivo para esse professor, né, na utilização do material. Então, são ideias bacanas que a gente fez com muito carinho para você. É isso mesmo, meninas. A gente falou um pouquinho dos eixos, né? Toda essa riqueza, né, desse trabalho e a importância da gente realmente se apropriar desses conceitos para trabalharmos com os alunos. Mas agora a gente entra numa questão que eu acredito que os professores também estão aí, super curiosos, de olhos e ouvidos, né, bem abertos mesmo, para a gente entender um pouquinho mais, professora Regina, do processo de alfabetização e letramento, né? E a gente sempre brinca, né? E a gente costuma ouvir muito. Mas, prof, qual é o método que a gente utiliza no nosso material? Como que a gente vai entender? Como que a gente responde o nosso pai que vem perguntar aqui? Como que a gente vai entender que a gente realmente está fazendo esse processo de forma mais intencional, assertiva e alcançando os resultados, né? Os objetivos iniciais que a gente se propôs lá com o componente. Professora, desata esse nó para a gente. Prof, eu vou começar falando, assim, algo que até interessante, eu fiquei pensando, enquanto todo mundo falava, eu fiquei imaginando, o processo de alfabetização, de certa forma, ele reúne todos esses eixos, porque ele envolve a leitura, ele envolve a oralidade, envolve as produções de texto, que acontecem desde a educação infantil e envolve análise linguística. Se a gente for olhar, por exemplo, dentro de documentos oficiais, curriculares,
a alfabetização vai estar dentro do eixo análise linguística, mas quando a gente enxerga um eixo, a gente tem que saber que aquilo é só uma organização estrutural. Não significa que esses elementos estão desvinculados uns dos outros, né? E quantos textos lindíssimos, maravilhosos, a gente lê com as crianças desde pequeninas, desde bebês, faz as leituras compartilhadas, essas leituras avançam conforme essa criança vai entendendo melhor o funcionamento da leitura e da escrita, os textos que ela fala, que ela usa para brincar, que ela usa para se divertir, que fazem parte da cultura oral também são riquíssimos para esse trabalho de alfabetização. E as produções de texto, as crianças, eu acho lindíssimo os textos que as crianças fazem com as ideias delas, né? Esses dias tive a oportunidade de conhecer uma poetisa aqui da minha cidade, Araranguá, sul de Santa Catarina, que escrevia poemas mesmo antes de estar plenamente alfabetizada. Incrível, gente. Uma hora eu mostro pessoalmente para vocês. Sabe? Então, alguém que tinha tanta vontade de se fazer entender e se fazer ler no mundo, e tanta vontade de ler cada vez melhor o mundo, que era uma pessoa letrada desde sempre. Então, o processo de aprender um sistema de escrita é praticamente natural, a pessoa quer muito, né? A pessoa letrada, o indivíduo letrado, ele quer muito aprender como funciona o ler e escrever. Então, a gente percebe que são processos interligados, um coopera com o outro. Quando eu faço um alfa-letrar, que é o termo da Magda Soares, título do livro ali, muito conhecido, eu estou fazendo um processo de mergulhar a criança na piscina para ensinar a nadar, colocar uma bicicleta na mão para ela aprender a pedalar e assim por diante. Não tem como existir um bom processo de alfabetização sem um processo de letramento, cooperando e trabalhando junto. E ao contrário do que alguns podem imaginar, achar que isso complica algum caminho, não complica, pelo contrário, facilita. Você vai ter uma criança que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de interagir com os textos. E o que a gente faz daí, prof, no processo de alfabetização, é quase como um processo de microscópio, sabe? Quando você olha uma folha a olho nu e você coloca ela no microscópio, você vai ter possibilidade de enxergar elementos menores, né? Um foco maior. Mas você volta e sai do microscópio, você não fica a tarde inteira em cima daquela folha. Você volta, olha a olho nu. Então, esse processo de letrar e alfabetizar é eu ir ao texto, unidades menores. Texto, unidades menores, extraindo os sentidos desse texto e mostrando para a criança como funciona o ler e escrever. Agora chega a questão do método, né? Que, gente, olha só, a Magda Soares fala para gente que em vários países essa discussão do método A, B, C, D, F, G, H já foi superada há muito tempo. Por quê? Porque o foco tem que estar em como a criança aprende e não em como eu ensino. Se o foco está em como eu ensino, sabe o que acontece? Eu dirijo o olhar e uma ansiedade toda aos meus procedimentos. E muitas vezes eu esqueço de olhar como que a criança está encarando tudo isso, sabe? É preciso olhar como a criança aprende. A partir de como ela aprende, eu não deixo ela sozinha, claro. A partir de como ela aprende, eu vou introduzindo os elementos linguísticos, dos mais fáceis para os mais difíceis, na perspectiva da criança, não na perspectiva do adulto, certo? Então, a gente tem 10 propriedades do sistema de escrita alfabética, tá? São propriedades que estão aqui nas pesquisas de Arthur Gomes de Moraes, aparecem na estrutura da BNCC também, nos componentes curriculares. Se a criança entender essas 10 propriedades, ela vai estar plenamente alfabetizada, gente. Mas é entender. A gente não quer ninguém decorando uma coisa esse mês e mês que vem esquecendo como funciona, né? Então, a criança entende essas 10 propriedades gradativamente. Com a minha mediação, eu sou professora, estou na sala de aula, inclusive com alunos em processo de alfabetização. Então, conforme o nível de desenvolvimento deles, estão no nível pré-silábico, a maioria da minha turma pode estar no nível pré-silábico, alguns no nível silábico.
outros no nível silábico alfabético. Eu organizo quais propriedades estão mais adequadas ao pensamento dessa criança. Quais dessas regrinhas, propriedades do sistema, eles ainda não entenderam, quais já entenderam, então eu não preciso perder tempo em determinadas atividades, eu posso avançar, eu quero que meu aluno avance, entende? Isso é ter método de alfabetização. A Magda Soares, no livro A Questão dos Métodos, ela diz que ter método de alfabetização não é eu escolher o método A, B, C, esses que socialmente circulam e todo mundo ouve falar, o senso comum divulga. Isso não é ter método. Ter método de alfabetização é eu atrelar os aspectos linguísticos aos aspectos cognitivos. Linguísticos são essas 10 propriedades, o que a criança tem que entender. Cognitivos é o processo gradativo de compreensão que acontece dentro da cabecinha dele, que eu preciso ficar atento o tempo inteiro, né? Por isso que a gente vê no referencial curricular da divisão um desenho do método de alfabetização, que apresenta as 10 propriedades como 10 flechinhas que vão num crescente, né? E a gente vê como base o processo cognitivo, nível pré-silábico 1 e 2, nível silábico, silábico alfabético e alfabético. E como uma grande gama de habilidades que cooperam com esse processo, os 4 níveis da consciência fonológica vão estar totalmente atrelados à compreensão dessas 10 propriedades. Por que os níveis de consciência fonológica não são suficientes para alfabetizar? Porque eles não dão conta de toda a estrutura linguística, mas eles cooperam bastante com a compreensão das propriedades, né? Então, a gente tem um método de alfabetização claro, que a gente pode lidar com consciência na sala de aula, sabe? A cada bimestre, eu organizo e sei o que eu vou fazer. No meio do bimestre, a cada planejamento que eu vou fazer, eu sento, paro, analiso como que são os meus alunos, quais propriedades eu preciso agora estimulá-los a avançar, e eu vou estimular de maneira lúdica, de maneira interessante, reflexiva, no mesmo percurso que a Mônica comentava para análise linguística, né? Um percurso reflexivo, um encaminhamento gradativo. A criança fez várias atividades partindo do conhecimento que ela já tem e vai avançando com a nossa condução. De repente, a gente chama a atenção dela e fala assim, olha, tá vendo isso que você fez? Isso se chama sílaba. Tá vendo isso que você fez? Isso se chama tal coisa. E aí depois ele vai aplicar um pouco mais esse conhecimento, entende? Então, o processo que a criança vai vivenciar, entender, a gente dá nome aos bois, né? Falando uma linguagem mais popular, mas a gente apresenta conceitos, sim, porque o aluno precisa se deparar com o conceito pronto, até para articular com aquilo que ele foi refletindo. E aí ele tem mais oportunidade de aplicar esses conceitos, né? Então, assim acontece um processo de alfabetização muito tranquilo, que não ignora a parte de leitura de maneira nenhuma, não ignora a produção de texto, não ignora a oralidade, muito pelo contrário, agrega tudo isso e faz um trabalho muito legal, gente. É muito gostoso acompanhar o processo de alfabetização das crianças, né? E, prof, é super interessante também a gente só destacar que toda essa questão, né, mais assim teórica, para os professores poderem acompanhar e tudo mais, vocês estão disponibilizando lá nas trilhas de aprendizagem, né, no portal, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Um pouco mais sobre essas questões teóricas, para entender até as recomendações também das bibliografias, das referências, né, que vocês colocam ali, para que os professores também se apropriem disso, conheçam mais, ampliem também o repertório, para entender com mais profundidade também tudo isso que você falou, né? Como você associar, então, esses conhecimentos linguísticos com essa parte também dos conhecimentos cognitivos, para que essa alfabetização ela aconteça, então, de forma bem natural, contemplando, né, todos os eixos que vocês mencionaram, todas as práticas que precisam ser desenvolvidas. Então, assim, professor, tendo mais curiosidade, e a gente sabe que você vai ter mesmo aí, procure lá
dentro do nosso portal, e a gente já aproveita para falar um pouquinho, né, que o portal agora ele vem com um novo formato também, muito mais assertivo, muito mais prático, onde você encontra todos os recursos pedagógicos que estão ali mencionados no manual, nas orientações didáticas, como complementos ali para que você possa enriquecer o seu fazer pedagógico. Então, lá no portal você encontrará, nas trilhas de aprendizagem, mais um pouquinho sobre toda essa parte teórica, sobre essa perspectiva metodológica, falando um pouquinho mais sobre essa questão, né, não só dos eixos, das práticas, como também desse processo da alfabetização também. Então, assim, vale super a pena todo o material que as meninas construíram aí ao longo dessa produção, esse novo olhar para essa nova edição também. Além disso, vocês encontrarão também lá no portal todos os recursos, como eu mencionei. Então, vocês vão ter textos informativos que a gente chamou lá dentro, né, da parte da área das pitadinhas pedagógicas. Vocês vão encontrar atividades complementares que vão também enriquecer a prática, além dos registros que os alunos poderão fazer no material didático ali impresso. Vocês têm outras atividades que foram construídas de forma bem direcionada, todas elas atreladas à perspectiva metodológica que já está sendo desenvolvida em cada um dos capítulos. Então, você pode só acessar o portal, imprimir essas atividades e trabalhar dentro desse percurso como atividades em sala ou como tarefas de casa também. As autoras também tiveram um cuidado todo especial em prepararem atividades avaliativas que poderão contribuir aí no seu repertório, numa organização, para uma avaliação, ou para atividades mesmo mediadoras, em que você pode analisar o desenvolvimento, o crescimento dos seus alunos, jogos, né, muitos jogos lúdicos também, vários materiais de apoio, que como a professora Mônica falou, a gente fez assim de tudo para que você, professor, possa otimizar o seu tempo, para que você possa verdadeiramente assim ter mais tempo para se dedicar a buscar outros conhecimentos e não se preocupar com esse planejamento que já está ali totalmente direcionado e prontinho para que você possa executar. Obviamente, com a sua carinha, dentro da sua realidade, dentro da sua perspectiva, não é nada engessado, mas que você tenha essa liberdade para poder fazer outras coisas também, além de tudo que a gente está proporcionando para vocês de diferente, né? E é isso, meninas. A gente vem aí com todas essas novidades, com todos esses novos direcionamentos, esses novos olhares, e a gente agradece bastante por toda essa dedicação, por vocês estarem se preocupando com todos os detalhes mesmo, deixar todas as coisas mais claras, um material muito mais redondinho, né? Todo revisado mesmo, onde ali atividades foram reorganizadas, textos também foram novos textos selecionados. Então, assim, a gente percebe esse esmero, essa preocupação em a gente alinhar tudo que é importante para a gente contribuir com o crescimento dos nossos alunos. E, professor, mais uma vez, reforçamos para que você, então, ao abrir esse novo material, que você estude, que você busque conhecê-lo na íntegra, todas as suas particularidades, a forma como ele foi pensado, que você conheça também todos os pormenores relacionados a cada componente, como a professora Mônica falou. Você, professor, professora, são heróis e heroínas. A gente sabe que vocês precisam aí ter um conhecimento amplo de vários assuntos para que vocês possam, né, aplicar tudo isso dentro da sala de aula. Mas a gente veio mesmo assim com uma intenção de ajudá-los nesse processo, para que vocês possam, aos poucos, ir se alimentando de porções diárias de conhecimento, de novas possibilidades, e que vocês possam, então, se engajar nesse processo. E temos certeza, com a ajuda do nosso Deus, nós teremos realmente muito sucesso. E estamos à disposição, né, meninas? Sempre que tiverem alguma dúvida, alguma observação ou alguma necessidade, estaremos aqui também aguardando o contato de vocês e sempre prontos a ajudar no que vocês precisarem. E mais uma vez reforçando, se você ainda deixou de assistir qualquer um dos vídeos que nós apresentamos aí para vocês nessa série de lançamentos para os novos materiais do ensino fundamental, volte lá na saladeprofessores.com.br/lançamento e acesse então os vídeos. Eles ficarão disponíveis, você poderá acessá-los de onde você estiver, quando você sentir necessidade,
e então se engajar e conhecer todas as novidades. Nós queremos agradecer por esses momentos especiais, agradecer vocês, autoras, professora Sara, professora Regina, professora Mônica, por esses momentos especiais que nós compartilhamos aqui e esperamos nos ver em breve. Muito obrigada, que vocês tenham muito sucesso ao trabalharem com esse novo material e que logo, logo nós possamos nos encontrar. Tchau, professor, tchau, professora, até mais!